Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto é que não deve haver concorrência entre os trabalhadores do reino de Deus. Por quê? Porque todos foram chamados para o mesmo propósito de levar a mensagem de salvação a todos os homens. O trabalho, ele é o mesmo, apesar do campo de atuação e até mesmo do título ser diferente, mas a obra é a mesma. Deus, ele é o dono da obra, em que Cristo faz a supervisão dessa obra, ou seja, ele é o cabeça da igreja. Então a igreja precisa estar sujeita à vontade de Cristo, precisa obedecer em amor, em dedicação. Ou seja, não há nenhuma glória, né? Não há nenhuma vaidade naquele que foi chamado para servir a Deus, porque ele deve transferir toda a honra e toda a glória para o Senhor. Quando se fala de cooperação mútua, é exatamente isso. A igreja foi chamada para andar em unidade. Todos nós trabalhamos para o mesmo fim. E os homens precisam entender aquilo que Jesus ele nos ensinou, quando ele se esvaziou de si mesmo. Mesmo ele sendo Deus, ele não teve ali por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele se esvaziou e ele deseja que venhamos ter o mesmo sentimento que ele teve, para que possamos caminhar uns com os outros. Porque quando nós nos colocamos como melhores ou superiores, a obra do Senhor não caminha, não floresce, não frutifica, não avança. Por quê? Porque existe competição, existe rivalidade, muitas vezes. Acaba sendo levado a um ambiente ali hostil, um ambiente em que as pessoas estão achando que estão agradando a Deus, mas estão agradando o seu próprio ego. E a obra do Senhor não pode ser feita assim. Nós não podemos olhar para o nosso irmão e achar que ele é uma ameaça para o nosso trabalho, para aquilo que nós fazemos para Deus. Os irmãos não, mas os inimigos da igreja, eles são vistos de uma outra forma. Inimigo é outra coisa, agora irmão não. Irmão tem que andar em unidade, tem que andar lado a lado, para que a obra do Senhor se desenvolva. Então, quando ele diz aquele que rega e aquele que planta, eles são um, é por quê? Porque é Deus que dá o crescimento da igreja. Nós somos instrumentos do Senhor e é Ele que faz com que a obra se desenvolva quando nós obedecemos aos seus princípios. E exatamente esse princípio que o apóstolo Paulo nos ensina através da sua palavra. Se não for dessa forma, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus e muito menos receber as recompensas naquele grande dia. A recompensa se difere, por quê? Porque fala de esforço. Cada um faz conforme as suas forças, conforme a sua vocação, as suas habilidades e também conforme a sua vontade, porque muitos poderiam se dar mais para o Senhor, mas não fazem isso. Então, naquele grande dia, Deus tem os seus critérios para nos avaliar e vai ser essa forma em que Ele vai fazer essa avaliação e vai nos dar o fruto do nosso trabalho, das nossas obras. Então, através dessa palavra, que você possa primeiramente entender que precisa aprender a caminhar lado a lado, de igual forma com os irmãos. E depois entender que conforme aquilo que você faz para o Senhor, o seu esforço, você vai obter um grande ou um pequeno galardão.